Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Peço, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto, enquanto eu estiver falando, que deixe ele desligado. É um prazer revê-los. Eu acredito que todos me conhecem, mas antes de mais nada, quero desejar as boas-vindas ao segundo semestre de 2020. Desejar as boas-vindas a todos vocês à disciplina de Fisiologia do Exercício. Ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? Infelizmente, por conta de tudo que a gente vem passando e vivendo, as nossas aulas retomaram de maneira online e a gente com certeza tem alguns prós e contras, né? Mas da questão do ensino e da questão da dedicação, principalmente de nós professores, isso não altera, né? É lógico que a gente tem algumas dificuldades, algumas pessoas talvez não tenham uma internet boa, talvez não tenham acesso ao computador neste momento, enfim. Mas e são coisas que talvez no presencial a gente conseguiria sanar, né? Mas do jeito que a gente está, de acordo com a experiência que a gente teve no primeiro semestre, acredito que esse segundo semestre pode ser ainda melhor e com certeza vocês não perderão em nada, né? Principalmente na questão de conteúdo, na questão de vocês conseguirem se formar no tempo exato e saibam que além da nossa disciplina, acredito que vocês já me conhecem, podem contar comigo para o que der e vier. Eventualmente a gente vai ter alguns problemas aí de internet, alguns problemas em casa, enfim, e que a gente consiga ter essa paciência e consigamos contornar tudo isso, né? Hoje a ideia é uma aula mais rápida, uma aula somente de apresentação. Aqui na nossa disciplina de Fisiologia do Exercício, a gente vai ter o quarto semestre e o sexto semestre de bacharel. Então, não sei se vocês já tiveram aula juntos, mas é uma turma que já fez jogos e brincadeiras comigo, já fez treinamento comigo, metodologia científica, enfim. A gente já se conhece aí de longa data e vocês já sabem mais ou menos como eu trabalho e já imaginam como vai ser o andamento desse semestre, né? Antes da gente falar um pouquinho mais da fisiologia em si, e eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês também, eu vou mostrar para vocês como que se dará o nosso semestre do ponto de vista curricular, né? A gente tem as 4 unidades, sendo que as 2 primeiras trabalharemos no primeiro bimestre. Então, na unidade 1, a gente vai abordar a organização e adaptações celulares básicas ao exercício físico. Então, a gente vai lá atrás, talvez pensar antes do exercício físico, do que como é organizado o nosso organismo, né? Então, a gente vai entender qual é a função de cada célula, por que elas existem, como que elas se dão e o quão importante é a gente saber e entender o funcionamento delas para que possamos entender o que acontece com o nosso organismo quando a gente faz exercício físico. A gente vai ter a absorção de nutrientes e energia para o exercício físico e vias metabólicas envolvidas na produção de energia. Então, tudo isso a gente conhece como bioenergética.
Então, a gente vai entender o quanto é importante gerar mais energia, a gente gasta mais energia em exercício do que em repouso, e a gente depende de macro e micronutrientes para que tenhamos essa energia. E, além disso, essa geração de energia, existem algumas vias metabólicas, vocês já devem ouvir falar sobre o exercício aeróbico, sobre o exercício anaeróbico. Então, e tem as suas adjacências, e são todas vias que o intuito é a gente metabolizar algum substrato energético para que a gente consiga produzir energia, né? Então, nessa primeira unidade, a gente vai entender como que funciona essa célula, como que a gente consegue levar combustível para que ela consiga queimar e aí sim gerar energia, e a gente sabe que durante o exercício a gente precisa de bastante energia. Na unidade 2, a gente vai falar sobre principalmente o sistema nervoso. Então, a gente vai ter o controle neural do movimento humano, então a gente vai voltar também lá atrás, entender do que é constituído o sistema nervoso, e o como ele consegue controlar tudo aquilo que a gente faz, todos os movimentos que o nosso corpo produz. A gente vai lembrar um pouquinho mais sobre o que é o músculo esquelético, então como ele é constituído, qual que é a sua estrutura, quais são as suas principais funções, e a gente vai entender o quanto o músculo esquelético ele depende desse controle neural. E aí a gente vai entrar, finalizando essa unidade 2, em organização e treinamento de força e resistido em diferentes populações, e entender como que esse treinamento, onde a gente tem uma resistência a ser vencida, o quanto ele produz de alterações no músculo esquelético e também no sistema nervoso central, nesse controle neural. Na unidade 3, aí a gente já está falando de segundo bimestre, a gente vai entrar principalmente no sistema cardiorrespiratório. Então, a gente vai entender a estrutura e função do sistema cardiovascular e cardiorrespiratório. Então, a gente vai entender a importância do coração nesse processo, a gente vai entender a importância de ter um sistema circulatório, onde o sangue ele vai ser muito importante quando a gente pensa em produção de energia. A gente não consegue falar de tudo isso se não falar do sistema respiratório, então o quão importante é a gente ter esse processo de entrada de oxigênio no nosso organismo, liberada de dióxido de carbono ou gás carbônico, para que a gente consiga gerar essa energia. A gente vai entender como que funciona tudo isso exatamente. Aqui, de suma importância, a gente vai trabalhar com limiares de transição metabólica. Então, para que a gente consiga organizar um treino minimamente periodizado, de uma maneira totalmente individual, é importantíssimo a gente entender quais são esses limiares de transição metabólica, e esses limiares eles vão só poderão ser entendidos se a gente tiver um bom entendimento da unidade 1. Então, aqui a gente vai entender quando que um exercício ele depende mais de oxigênio, depende mais de gordura para gerar energia, a partir de qual momento a gente vai ter um exercício que a gente vai ter mais glicose, a gente talvez vai entrar numa via um pouco mais anaeróbica, enfim. A gente vai entender como que a gente pode medir, o que que acontece em cada momento metabolicamente falando. E por fim, nessa unidade 3, a gente vai falar sobre o sistema endócrino. Então a gente vai falar sobre hormônios e o que que acontece no nosso organismo do ponto de vista hormonal, quando a gente fala de respostas agudas, ou seja, respostas que acontecem logo que a gente faz o exercício físico, ou quando a gente pensa em um exercício físico em um único momento, uma única sessão, e cronicamente, quando a gente fala talvez de um processo de treinamento, ou quando a gente fala de respostas que vão perdurar por muito mais tempo, né? Então, o que que acontece com hormônios como adrenalina, como cortisol, e outros hormônios que fazem parte dessa estrutura e estão muito ligados com
um agente estressor como é o exercício físico. E na unidade 4, a gente vai entrar em algumas questões, vou chamar assim, talvez peculiares, né? A gente entender, talvez, questões mais externas e que fazem parte desse mundo que é a fisiologia do exercício. Então, a gente vai falar sobre exercício físico e estresse ambiental. Então, o quanto o ambiente, será que é um ambiente que está mais seco, que está mais úmido, um ambiente que está mais calor, um ambiente que está mais frio, um ambiente de altitude, um ambiente onde a gente faz exercício ao nível do mar. Então, várias variações de ambiente, o quanto esse ambiente ele acaba influenciando no nosso organismo, na nossa resposta hormonal, no nosso sistema cardiovascular, na nossa resposta neural e musculoesquelética. Então, a gente vai entender tudo isso. Vamos falar sobre considerações aplicadas e testes de esforço para a saúde e desempenho. Então, o que a gente precisa entender e avaliar? Então, vocês já fizeram, depois vocês vão me falando, né? Mas se fizeram a disciplina de medidas e avaliação aqui, é um momento em que a gente vai relembrar alguns conceitos. Se não fizeram, a gente vai ter os mesmos conceitos e a gente vai aprofundar nisso, para a gente entender do ponto de vista fisiológico o que é importante a gente avaliar, o que a gente consegue avaliar e o porquê que a gente precisa avaliar esses parâmetros, né? E aí a gente finaliza com exercícios para populações especiais. Então, não esquecendo que, acima de tudo, profissionais de educação física são profissionais da saúde, talvez até em momentos em que a gente está vivendo como agora, onde a saúde se tornou uma grande preocupação de todos nós. Então, a gente vai pensar o que a gente pode fazer e, do ponto de vista da fisiologia do exercício, por que é importante algumas populações especiais fazerem exercício físico, o que esse exercício físico gera de resposta, tanto aguda quanto crônica, para essas pessoas. Até aqui, alguma dúvida? Não, por enquanto não, professor. Beleza. Não. Agora eu vou mostrar algumas datas para vocês, e são datas importantes, que já é importante que vocês saibam para que consigam se programar. No primeiro bimestre, nós estamos aqui hoje, dia 26 de agosto, 8h20 da manhã, estamos tendo a nossa aula inaugural, onde nós teremos somente essa apresentação da disciplina, como que se dará o funcionamento dela. A partir da semana que vem, a gente entra em setembro, e aí a gente tem 2 aulas para abordar todo o conteúdo da unidade 1. 16 de setembro e 23 de setembro estão programados para a gente trabalhar a unidade 2. Dia 30 de setembro, na nossa última aula de setembro, teremos uma aula prática. Eu já vou entrar nessa questão de aula prática. E na semana do dia 5 ao dia 9, então a nossa disciplina é na quarta-feira, dia 5 é uma segunda, então no dia 7 de outubro está prevista a nossa prova de primeiro bimestre, prova B1. No segundo bimestre, a gente tem, iniciando as aulas e a unidade 3 no dia 21 de outubro, e assim como nas outras aulas, 2 aulas para que a gente consiga abordar a unidade 3. Entrando em novembro, teremos 2 datas para a unidade 4. No dia 18 de novembro, teremos uma apresentação de um trabalho final da disciplina, onde eu vou pedir, talvez, alguma coisa que envolva todas as unidades, para a gente fazer um fechamento disso tudo. E no dia 25 de novembro,
outra aula prática. E aí a gente adentra na última semana de novembro, início de dezembro, onde é a semana de provas B2. No nosso caso, na nossa aula de quarta, tendo a prova no dia 2 de dezembro. Além disso, se vocês separarem entre a B1 e aqui o início do segundo bimestre, a gente tem uma semana aqui faltando, né? A gente dá um salto aqui do dia 9 para o dia 21. Essa semana, do dia 13 até o dia 16, no dia 12 é feriado, é uma segunda-feira, e aí de terça a sexta estão programadas algumas palestras, ainda não sabemos o nome do evento, não sei se serão concentradas as semanas de cada curso, né? A gente geralmente tinha, né, a semana da educação física, tem a semana da fisioterapia, da nutrição, enfim. A ideia é concentrar, talvez, num único evento, num simpósio interdisciplinar, enfim. Mas a ideia é que a gente tenha pessoas de fora, pessoas que possam falar de determinados assuntos que são de interesse de todos vocês nesta semana. Então, entre a B1 e a B2, a gente tem aí essa semana de palestras. No fim de dezembro, após a semana de provas da B2, a gente tem dia 7 e dia 8, que é segunda e terça, a segunda chamada. Aí quarta, último dia para lançamento de notas, para que no dia 10 e dia 11, quinta e sexta, a gente tenha as provas de exame. Alguma dúvida? Professor, esse calendário pode haver alguma alteração ou vai ser seguido esse cronograma? Muito boa pergunta. A priori, a gente não tem nenhuma alteração. A única alteração que pode ser possível é em relação às aulas práticas, tanto essa aula prática aqui quanto essa aula prática aqui. Se a gente seguir o que aconteceu no primeiro semestre, todas as disciplinas, elas têm, todas não, né? Mas a grande maioria tem uma carga horária prática, que deve ser seguida, e a gente precisa delas para que vocês consigam ter os créditos da disciplina e que a disciplina possa valer no currículo de vocês. Na nossa disciplina, a gente tem que ter 2 aulas práticas, pelo menos, né? Isso atingiria a carga horária de prática de fisiologia do exercício. No semestre passado, teve uma grande maioria das disciplinas que era possível, o MEC autorizou que essas disciplinas tivessem vídeos à distância que contariam como aula prática. Contudo, não sei se vocês tiveram alguma aula prática presencial neste mês de agosto, início de mês de agosto. E aí, por exemplo, aula de medidas e avaliação, como que a gente vai fazer à distância, né, por vídeo. Então, a aula de primeiros socorros, por exemplo, também foi uma disciplina que teve, com todos os cuidados de saúde e todos os protocolos, foi realizado agora no mês de agosto para fechar o primeiro semestre, né? Então, o que talvez possa mudar nesse calendário são as aulas práticas, de acordo com que o governo, a prefeitura, tiver como decreto, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma aula prática referente ao conteúdo do primeiro bimestre, que a gente tenha uma aula prática referente ao conteúdo do segundo bimestre. Eu coloquei essa aula prática no final para que a gente consiga abordar tudo aquilo que foi visto na unidade 1 e na unidade 2, e na unidade 3 e na unidade 4. O que pode alterar, eu acredito, talvez essa aula prática ser jogada para cá, e aí a gente vai passando, vai descendo, né? Então, essa aula aqui vem para cá e assim por diante, né? Mas como a gente já tem aula prática rolando
E outro detalhe que eu acabei não mencionando, é a nossa disciplina de Fisiologia do Exercício são aulas práticas na faculdade, na unidade, não são aulas práticas por vídeo. Então, em algum momento, a gente vai fazer essas aulas práticas. Talvez, dependendo do andar da carruagem, talvez não sejam nessas datas. Mas, por exemplo, essas aulas aqui serão com esse conteúdo, a prova será nessa semana, B2 será nessa semana. Se Deus quiser, espero que vocês não precisem de exame, então, considerando que dia 4 de dezembro vocês já vão me desejar Feliz Natal, já vão mandar aqui para minha casa o panetone, aqueles presentinhos. E aí, talvez, eventualmente, se ficar alguma coisa, serão essas aulas práticas apenas. Entenderam? Sim. Bom dia, Jorge. Bom, Bom dia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Existem algumas mudanças que estão previstas. Talvez essas mudanças sejam, entre aspas, mais impactantes nos alunos que vão entrar ainda, que ainda não estão igual vocês, que já percorreram pelo menos metade do percurso aí. A ideia é que não tenhamos mais disciplinas blended, aquelas DIB, e também não tenhamos mais, ou talvez uma proporção bem menor, aquelas disciplinas totalmente interativas. Contudo, dentro dessas disciplinas, e dentro do que a gente entende como o ensino moderno, a gente tem o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele consegue mesclar tanto a parte presencial, a parte onde a gente tem um professor conduzindo, a gente tem aulas, por mais que remotamente, a gente tem a oportunidade aqui de trocar ideias, né? E o ensino híbrido, ele também conta com uma parte online, uma parte onde a gente segue algum modelo e a gente tem o suporte de um tutor. O tutor, vocês já têm uma experiência com isso. Então, a gente tem as disciplinas híbridas que compõem e complementam as disciplinas que a gente já tinha, de AMI e AMP. Então, a gente tinha as disciplinas AMIs, que são aquelas aula modelo institucional, onde a gente tem um livro base, onde a gente segue aquele material. E a gente tem as AMPs, que são as aulas modelo professor, onde o professor que conduz o conteúdo, ele que fornece todo o subsídio para que vocês tenham o material para o semestre. E a partir de agora, essas disciplinas contarão também com um tutor, mas o tutor servirá apenas de um suporte. Ainda assim, o professor que vai ter o papel de avaliar, eu que vou construir as provas. Mas, além disso, além desse formato AMI, a gente vai ter esse H, que se refere à questão híbrida da disciplina, e vocês terão um tutor. Mas, além do tutor, o resto segue normalmente, vocês terão acesso lá no AVA a um conteúdo de pré-aula, aula e tem um pós-aula. Aula comigo aqui, onde a gente vai abordar todo este conteúdo, e tudo isso surgiu e talvez emergiu de uma avaliação criteriosa do sistema educacional de toda a Anhanguera, onde foi observado que as disciplinas blended e as disciplinas interativas eram aquelas que tinham talvez mais reclamações, o índice de aprovação ele era menor, justamente porque às vezes em alguns momentos faltava esse contato do professor. Eu lembro das disciplinas blended e para mim era um desafio
tem um lado ruim, e eu tento sempre enxergar as coisas por um lado positivo, né? E eu me sentia desafiado, por exemplo, nas provas do segundo bimestre, e falava e sempre falo que o sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, as provas de IBs do segundo bimestre não era eu que montava, era uma prova pronta, né? Então, eu tentava e sempre tento dar o meu melhor para que vocês entendam, e um reflexo disso seria vocês irem bem nas provas de segundo bimestre, né? Já teve vários casos e a prova de segundo bimestre de IB era aquela prova que tinha vários modelos, né? Então, talvez a Cláudia respondia uma prova, o David respondia outra, enfim. E sempre, às vezes, tinha alguma questão que falava, nossa, mas isso foi nada a ver, isso a gente nem teve, né? Enfim, às vezes tinha umas perguntas meio diferentonas, assim, e às vezes nem era muito do conteúdo que tem no próprio AVA, né? Então, isso não fazia muito sentido. Mas, dentro disso, a questão do tutor, de talvez ter uma outra pessoa ali para guiar esse conteúdo, isso se mantém, por isso que ela se torna uma disciplina híbrida, né? Então, vocês terão o mesmo conteúdo, o mesmo formato, isso não vai mudar nada. A única coisa é que vocês terão um tutor lá que vai ajudar a auxiliar vocês na condução do semestre, no caminho a ser percorrido. Acredito que no último semestre somente a turma aí do quarto teve aula comigo, então talvez alguns de vocês tenham meu número, mas nós manteremos a ideia do grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp da nossa disciplina ele está formado, esse é o link. Acho que da turma aí do sexto, talvez o Will tenha meu número, eu posso mandar esse link também para ele, e aí ele disponibiliza para o restante, enfim. E aí, na mesma lógica que a gente teve no semestre passado, um grupo para a gente tirar dúvidas, para facilitar essa comunicação entre nós, para que, além do AVA, a gente tenha um canal aí talvez de informações, vai ter trabalho para a semana que vem, talvez para explicar talvez algum problema na internet, alguma ausência, algum atraso, enfim. Mas sem correntes, sem muita informação que não é pertinente à nossa disciplina. E, por fim, falando sobre a questão das atividades, a gente vem de um ensino onde é preconizado o modelo de avaliação continuada. O que diz essa avaliação continuada? Que vocês sejam avaliados constantemente, e isso é uma maneira também de verificar o conteúdo, se o conteúdo foi absorvido. Então, todas as aulas nós teremos atividades que vão valer nota. Eventualmente, teremos algumas atividades que eu vou pedir para vocês entregarem na semana seguinte. Eventualmente, teremos atividades que serão realizadas em sala, aqui no momento da aula, né? Então, quando tiver alguma atividade para entregar, vamos supor que a dupla aí de Fábios, eles estavam na aula de hoje, eu pedi para entregar semana que vem, eles não entregaram na semana que vem. Eu vou aceitar num prazo depois, mas vale metade da nota. Se essa atividade que eu pedi a gente falou hoje, eu dei todo o conteúdo e no final eu vou dar alguma atividade para ser entregue naquele momento. Caso a pessoa tenha faltado, ela não vai perder nota. Na próxima aula ela vai precisar entregar um resumo de no máximo uma página sobre o conteúdo que foi abordado, e vocês já sabem todos os conteúdos que terão em cada dia. Então, talvez no grupo do WhatsApp eu reforce, o conteúdo da aula foi esse, eu quero que faça um resumo de uma página para me entregar na próxima aula, e assim a gente tem a nota dessa atividade. Entendidos? E antes da gente finalizar, eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês. Nós temos aí, deixa eu ver, temos
17 pessoas. Talvez vocês já tenham ouvido falar da minha boca, e gosto muito de fisiologia do exercício. E acredito que seja uma das disciplinas mais importantes da grade curricular, do curso de Educação Física. E por quê? Por que eu acredito isso? Talvez vocês conseguiram perceber no conteúdo, nas 4 unidades, do que a gente fala do corpo como um todo. A gente falou da célula, a gente falou do sistema cardiorrespiratório, a gente falou do sistema nervoso, a gente falou de músculo, a gente falou de hormônios. E a gente tem uma poderosa ferramenta em nossas mãos, que essa talvez a única área que consiga trabalhar, mas com outra abordagem, de outra maneira, é a fisioterapia, mas a gente tem o exercício físico, que é o nosso carro-chefe. E o quanto o exercício físico ele é poderoso e consegue modular todos esses sistemas. E é por isso que eu acredito muito que a fisiologia do exercício é uma disciplina encantadora e de suma importância, porque se vocês quiserem trabalhar com criança, é importante saber a fisiologia do exercício. Se vocês quiserem trabalhar com adulto, é importante saber a fisiologia do exercício. Se forem trabalhar com idosos, é importante saber a fisiologia do exercício. Se vocês forem trabalhar com esporte, se vocês forem trabalhar numa clínica, se vocês forem trabalhar no hospital, numa UBS, num clube, como personal, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, vocês precisam ter em mente como funciona o organismo do seu paciente, do seu cliente, do seu aluno. Então, por isso que hoje eu quero ouvir de vocês o que vocês esperam. Sei que talvez muita gente tenha um pouco de medo dessa disciplina. Fácil ela não é. E talvez ela componha aí o tripé do que eu acho, não desmerecendo nenhuma disciplina menos importante do que a outra. Mas você pode talvez ter aula de handball e não trabalhar com handball. Mas fisiologia, treinamento e medidas e avaliação, acredito que isso a gente precisa ter muito bem consolidado para tudo aquilo que a gente vai trabalhar. Então eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês esperam da disciplina, se vocês estão ansiosos, se vocês estão nervosos, se vocês estão bem, como que tá aí a vida de vocês. E para que a gente tenha aí um mínimo contato, pode não parecer, mas sinto falta aí de vocês, tanto o quarto quanto o sexto aí, são turmas que eu gosto bastante, que a gente já teve boas trocas de experiências e que a gente tenha um início aí de semestre que está à distância, mas que a gente consiga aí encurtar essa distância. Eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês. Eu vou seguir aqui a lista que eu tenho das pessoas que estão aparecendo. Bia, bom dia. Você tá bem? Bia não quer falar comigo, então Camila. Bom dia, Camila. Bom dia. Quer dizer, eu acho que sou eu, né? Não sei se tem outra Camila aí. Não, é você. Acho que duplicado aqui, talvez só os Fábios. Eu, graças a Deus, estou bem. Todo mundo bem aqui em casa. Na verdade, a minha grande dificuldade mesmo é em relação às crianças em casa, né? Na hora de estudar. Imagina. É o que... Na verdade, nem os mais velhos, é mais a bebê mesmo, porque ela não entende, né? Que é a hora que ela tem que ficar quieta, que eu preciso prestar atenção. Então, na verdade, a minha grande dificuldade é essa mesmo. Entendi. E fisiologia, tá empolgada? Tá com medo? Tá animada? Com medo. Aí Não, eu mas... sei que não é fácil, eu tenho uma irmã formada em fisioterapia e outra em educação física também, e quando eu vi eles estudando, eu via que era um negócio bem difícil. Mas vamos conseguir.
Com fé em Deus. Isso aí. Que bom ouvi-la e saber que, apesar das dificuldades aí, você está aqui hoje. Firme e forte. Isso aí. Cláudia? Cláudia ligou até a câmera. Tava Bom com dia. saudade, né? Bom dia, tudo Eu bem? já estava com saudade da faculdade, de todo mundo aí. É E aí? complicado, né? Uhum. Mas aqui tá tudo bem, graças a Deus. A gente continua, né? Tem que continuar firme e forte. E ansioso para a gente começar o curso, ver como que é realmente, né? Porque foi tão falado, né, essa matéria. Então, a gente fica um pouco ansioso. Apesar que, nesse tempo, eu tenho estudado bastante, participado de cursos, né? Não só eu, mas o Fábio também, o Leandro, a gente tem se comunicado um pouco, passado os cursos que a gente está entrando, e talvez não seja a própria fisiologia, né? Mas vai ser algo que a gente está meio que conhecendo, né? Isso aí, muito bom. E é legal, apesar como eu falei, eu acho que a gente pode sempre olhar para um lado positivo. Talvez esse isolamento ao qual a gente está inserido, eu também permitiu, talvez, assistir algumas aulas, assistir alguns eventos, às É, vezes de graça, às vezes e pagando alguma coisinha simbólica bem ali, pouca, e às vezes você escuta pessoas que são referência da área, que talvez isso, você só conseguiria ver se você fosse até a cidade dela, até o estado exato. dela, né? E É, acho que isso eu acho que de toda essa situação, o melhor foi que eu tenho feito muito curso. E isso é muito bom, né? Porque a gente não fica só naquele quadrado, né? De só exatamente. aquilo, a gente começa a ver a coisa mais na prática, a gente começa a ver a coisa mais numa amplitude maior, né? Então, eu acho que de tudo isso, o melhor foi isso, a gente começar a fazer bastante curso, a gente começar a ver outras coisas, né? Ó, assim, todo mundo sabe que eu tinha muito, eu passava mal, às vezes, em coisas de anatomia, né? Hoje eu entrei em cursos de anatomia humana, grupos de anatomia humana, né? Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo aos poucos e talvez se a gente estivesse na faculdade não teria essa amplitude toda, né? Sim, sim. Muito bom. Que bom ouvir isso e que bom que está empolgada e que a gente consiga aí entender tudo de fisiologia. Muito bom. Toma. David, Beleza, mestre? tudo bom e você? Tranquilo, graças a Deus. Até achei que essa matéria eu ia ter mais pro final, mas que bom que eu vou ter agora. Porque eu achei que eu teria que ter algumas outras matérias antes dessa. Você chegou a fazer treinamento ou medidas e avaliação? Não, eu tive Não, sistema endócrino e sistema cardio, os dois últimos. entendi. Ah, já dá uma boa base. Já bom pra caramba. Agora a ideia é como pegar isso e jogar dentro do exercício. Saber o que que acontece quando a gente faz Então. exercício, o que que acontece quando a gente não faz, quando para, enfim. E é bom que pegar sequência do outro, né? Sim, sim, isso talvez seja uma coisa que facilita mesmo. Sim. E aí, tá Beleza, mas vamos lá. animado? Sim. Boa, isso aí. Muito bom, David. Nossa querida Diana. Eu não estou te ouvindo. Eu vi que você tirou o microfone, mas não estou te ouvindo. Não te escuto, Diana, infelizmente. Alguém escuta a Diana? Professor, pode ser que ela esteja com algum problema no fone. No semestre passado ela teve. Não sei se de repente pode ser o mesmo problema. Entendi. Que pena, Diana. Depois no grupo do WhatsApp você pode me mandar um áudio.
Estou com saudades de você também. Espero que você esteja falando isso. Vou passar para Eliane, então. Bom dia, Eliane. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Voltei. Isso aí, gostei de ver. Parabéns. Firme E e aí, forte aí. Tá animada? Tô, sim, tô. Não Isso aí. vi a hora de começar logo sim, as aulas. Que bom. Tá preparada para estudar bastante? Tô preparada. Isso Em aí. casa ainda, né? Uhum. Tem que estudar mais. Isso aí. Muito bom. Bom te ver e saber que você voltou. Obrigada. Imagina. Camila, quer falar alguma coisa? Obrigada. Everton. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo? Esse nosso Grêmio aí. Vamos falar de fisiologia, o Grêmio. O Grêmio deixa pra lá porque tá feia a coisa. E aí, tá Mas empolgado? Empolgado, né? Dá aquela frio na barriga, né? Tratando da matéria mais importante do curso, mas a gente sempre fica empolgado pra fazer o nosso melhor. Isso aí. Falou igual o jogador do Grêmio, hein? Gostei de ver. Importante é conseguir os 3 não pontos. os 3 pontos, os 5 mil aí para passar, sei lá, não lembro quanto. Muito bom. Bom falar com você. Mesmo. Fábio, acho que é o Fábio que estava deitado ali, né? Você acha que eu não vi? Vamos ver se vai. Não tá deitado, não. Tá no. Isso aí, tá no. É o no Silva, busão. não é? Isso aí. Pode ligar o microfone se quiser, não tô te ouvindo. Ou não dá para falar. Caso do ônibus. E tá de máscara, beleza. Mas bom te ver. E se estiver indo ir pro trabalho, bom trabalho aí. Vamos para aquele que estava comendo. Fábio Viana. Tava mandando um cafezão ali. Fábio Silva. Fala, Jorge, bom dia. Bom dia, tudo Bom bom? dia. Pelo. Eu tô animado no É o espetáculo. Silva, agora é o Silva. Eu já tô online, você já viu, né? Desde o primeiro dia aí, tamo aí. E aí, tá empolgado? Com certeza. Na verdade, fisiologia e biomecânica eram as matérias que eu mais esperava. Já fez biomecânica? Vai fazer agora? Olha, agora vamos pra fisiologia. Boa, isso aí. Deixa eu falar. A Bia não conseguiu falar porque ela tá pegando o microfone, tá bom? Beleza, tranquilo. Fechou. Beleza? Valeu, Fábio. Valeu. Grace. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. E aí, preparada? Sim, muito empolgada também. Estava muito ansiosa para essa matéria. Que bom, fico feliz. Você também fez o caminho do David de cardio e Isso, endócrino? Beleza. isso. Fechou. Então talvez esse caminho esteja facilitado aí para vocês, porque tá mais fresco. Seja bem-vinda. Obrigada, Vamos professor. falar com você também. Larisa, Olá, tudo bom com você? e você? Tudo bem também. Saudade de jogar um vôlei? Pior que eu tô, viu? Todos nós, né? Saudade de qualquer Ixi. coisa, né? Até quem não jogava tá com saudade. Acho que é. E aí, tá preparada? Vamos Firme e estudar muito? Com certeza. Isso aí. Muito bom. Leandro, Vai dormir não, hein, Larissa?
Bom dia, Leandro. Tudo bem com você? E aí, prof, tudo bem? Bom dia, como você tá? Tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Cadê o bonézão? Ah, tá frio, mano, pra ficar de boné, melhor ir pra toquinha. Boa, tá certo. E aí, tá empolgado? Tô, professor, bastante, mano. Essa matéria aí é uma das que eu mais queria, assim, também, tipo, tirando futebol, né? Uhum. Pra gente entender, né, todos esses conceitos aí, ainda mais eu que quero trabalhar com personal, treino individualizado, né? Tem que saber todas essas regrinhas aí. Isso aí, muito bom. E vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças que parece. Espero. Durante essa quarentena aí, não acredito que não só eu, mas muitas das pessoas da nossa sala aí, da nossa turma, deu uma pesquisada, né? Que nem o Fábio falou aí, a gente queria muito biomecânica e fisiologia, que era uma das matérias que o pessoal mais falava que era difícil, que não sei o quê. Biomecânica não deu para extrair tudo que acho que a gente queria, assim, né? Mas fisiologia, acredito que todo mundo vai sair com a cabeça boa. Legal, bacana. E que bom que fizeram aí esses cursos, que já tiveram uma aproximação aí, não Sim. só de fisiologia e de outros conteúdos. Muito bom falar com você e vamos em frente. Beleza, professor, satisfação aí também em revê-lo. Valeu. Boa. Liliana. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, que bom te vê-la. E aí, tá empolgada? Então, estou preocupada, na verdade, com esse semestre. A matéria realmente é uma das matérias que a gente espera, né? Que a gente fica ansioso para ter. A minha preocupação é com o tempo esse semestre, porque a gente tem mais matérias e o meu tempo particularmente é curto, porque eu trabalho, eu não parei de trabalhar nem um dia, eu continuo normalmente, e o tempo realmente é bem corrido, né? Mas vamos lá. Isso aí, você vai dar conta do recado. A gente chega lá. E eu costumo falar que se fosse fácil não teria graça, então que seja assim. Exatamente. Pra quando você chegar lá na hora de pegar o diploma, você falar, pô, consegui passar, fisiologia do exercício, todas aquelas matérias, estava trabalhando, pandemia, coisa de casa para fazer. O negócio virou uma loucura esse ano, acho que todo mundo tinha um monte de planos para esse ano e as coisas mudaram assim de repente. Mas vamos levando e vamos se esforçando um pouquinho que a gente chega lá e refaz os planos. Isso aí, muito bom, bom te vê-la e força aí, vamos conseguir. Vamos lá. Mari, bom dia. Bom dia, professor, tudo bom? Tudo bem com você? Nossa, eu tava tão ansiosa para essa matéria. Eu imagino. Eu acho que você tá tão ansiosa para essa matéria quanto você tá para comer aquela porção lá que eu vi um dia você pedindo a noite lá pro seu pai e com a sua mãe. Senhor, estudar também dá fome, né? Exatamente. E aí, tá empolgada? Tá tudo bem por aí? Graças a Deus todo mundo está bem. Só não aguento mais ficar em casa. Imagina, tá difícil, né? Nossa, mas cara. Tomara que essa vacina saia logo aí pra gente conseguir voltar. Eu espero. Mas bom te vê-la, saber que você tá empolgada, que você estava ansiosa por essa matéria e nas nossas aulas aí que você tem um lanchinho aí, porque vai dar fome. A gente vai queimar bastante os neurônios aí. Ainda bem que eu tomei café antes. Muito bom te ver. Quer dizer, falar com você, não te vi. E bom saber que você tá bem. Rafa. Também que esteja bem aí. Valeu, obrigado, tá tudo bem, graças a Deus. Rafael Nogueira. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom contigo? Tudo bem? Com você? Tudo certo. Bom. Aí sim, ó, ligou a câmera. Tá na estica aí pra assistir a aula, não tá de pijama, isso aí.
Friozinho daquele jeito. E aí, tá empolgado? Empolgado. Acho que ansioso também para começar a aprender o mais rápido possível sobre a matéria. Acho que o único empecilho, assim como foi citado anteriormente, é o tempo, né? Por causa do trabalho também. Não parou? Já voltou do sul, é? Não, já voltei já. Já. Só uma passadinha só. Aí Isso aí. Não parei de trabalhar, professor. Mantive trabalho. Boa, que consiga conciliar tudo isso aí. Sim, vai dar tudo certo. Vai dar. Bom te ver aí e saber que tá bem. Bora. Valeu. Obrigado. Grande Renato. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tranquilo, graças a Deus. E aí, preparado? Então, professor, eu sei que essa matéria aí não é fácil, mas a gente vai pra cima, né? Tô preparado aí pro que deve e tamo aí. Isso aí. Bom saber que tá empolgado, que tá preparado. Sei que é uma matéria difícil, todo mundo fala, né? Tava esperando. Vamos pra cima. Isso aí. Muito bom. Bom saber que Valeu, tá empolgado abraço. e que tá tudo bem. Abração. TG seria Thiago, seria Thaís. Quem é TG? TG sou eu, professor. Tairone. Ah, grande Tairone. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem contigo? Tô bem também, graças a Deus. Aí, na correria, né? Mas tá bem. Que bom. Isso aí. E aí, preparado ou não? Preparado, né? A gente tá fazendo de tudo para conseguir fazer, dar o potencial da gente para concluir as matérias também, né? Não tá fácil, não com todos, que às vezes não tô conseguindo ver as aulas aí, mas a gente tá fazendo o máximo possível para desenrolar aí, né? Isso aí é difícil mesmo e talvez eu mesmo não... Para algumas coisas é bom, assim, eu não sei se todos saibam, mas eu não tô mais morando em São Paulo, então, por exemplo, para mim, começar a aula às 8, antes eu acordava às 5h30 para chegar na faculdade e aí eu enxergo esse lado bom, né? Consigo dormir um pouco mais, estar um pouquinho mais disposto, mas tem hora que, pô, enche o saco, tem essas dificuldades, tem o pessoal que tá trabalhando, e talvez nesse modelo parece até que a gente faz mais coisa, né? Tanto na faculdade quanto as outras coisas, né? Às vezes a gente se permite mais por estar em casa e fazer mais coisas, né? Mas nessas dificuldades a gente, lá na frente, como eu falei ali, para Liliana, enfim, a gente vai dar mais valor e vai ver que todo o esforço foi recompensado. Que esse esforço que vocês vão ter aí na fisiologia será muito bem recompensado. Com certeza. Mas no mais é isso aí. A gente tem que fazer também valer a pena também, né? Porque a gente já tá um tempo parado aí já. Isso aí a gente não correr atrás também, ninguém corre pela gente, né? Então, isso aí. É isso aí. Exatamente. Muito bom falar com você, saber que tá bem. Valeu, obrigado. Para finalizar aí, meu parceiro William Jones. Está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Bigode, beleza? Tudo bom aí contigo? Comigo, né, cara? Parece que eu rejuvenesci, porque tem um pimpolho aqui na sala aqui que tá me ajudando a treinar, então fica mais fácil, né? Manter o corpinho em dia. Isso aí. E lá no fim do ano você vai saber explicar tudinho o que acontece aí com esse exercício kids aí que você faz. Pois é, eu tô aqui agora já na fase de estabilização, já porque o garotinho já tá agora já durinho, já tá correndo, já tá caindo, mas ainda tem alguns cuidados por causa do problema de PTI que ele tem. A gente ainda tem que ficar sempre em cima dele para evitar alguns hematomas, né? Porque qualquer impacto que ele sofre, ele acaba ficando com umas manchas roxas no corpo. E isso preocupa um pouco a gente, mas no mais a gente tá com saúde, tá aí ansioso mesmo para poder retomar estudo
E Tá tão ansioso que continuamos estudando. entrou. Tá tão ansioso que entrou na aula ontem, né? Você viu, né, cara? Você viu. Tava adrenalina ontem. O garoto aqui pulando no pescoço. Eu falei, vou ver o que tá rolando. Mas não consegui, né? Fazer o quê? O importante é conseguir na matéria certa, né? Que você tá mesmo. Exato, exato. Vamos ver se a gente, como você já falou que a gente já teve aula de treinamento, já teve aula de avaliação física, talvez esse conteúdo pra gente seja um pouco de relembranças do que um novo aprendizado, né? Talvez a gente aprenda um pouco mais, né? Sim, sim. Essa é a expectativa. E que bom que tá empolgado e que tá tudo bem aí. Sim, não, a gente até que fez algumas outras coisas aí com relação à educação física, atividade física, né? Os cursos fora nossa área, mas o foco mesmo é trabalhar com saúde, né? Uhum, sim, a gente já conversou sobre que essa disciplina aliada às outras consiga aí ajudar nesse plano que você tem aí. Sim, claro. Acho que vai agregar muito essa matéria, como você falou, é uma das mais importantes. Sim, sim. E também deixar claro, tudo tem um lado positivo, por exemplo, a turma aí da Liliana, Grace, David, enfim, fazer nessa sequência, pegando o que vocês fizeram de cardio, de endócrino, acho que vai ficar mais fácil. Por outro lado, quem já fez medidas, já fez treinamento também vai pegar isso como um lado positivo, né? E talvez não tenha uma ordem específica. Muitos vão fazer nessa trinca que eu falei a fisiologia depois, outros vão fazer essa fisiologia primeiro, mas de ambas as maneiras vocês vão entender tudo e vão fazer um link com aquilo que já tiveram e vão entender depois melhor o que virá pela frente. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu queria, como a gente está online, não tem, eu sei de todas as dificuldades, eu sempre tentei ao máximo jogar limpo com vocês. A gente não tem presença, então, se não conseguiu entrar, não tá afim de entrar, não esquenta, não tô olhando para isso. Vocês vão ter que estudar bastante nessa disciplina. Eu lembro, talvez na Anguera isso, infelizmente, não é tão bom, mas eu me lembro que, assim como vocês, na minha época, eu também fiquei numa puta expectativa, ansioso pra caramba, e na minha época tinha um professor específico de fisiologia, então a matéria já é tão famosa e o professor, ele sempre, até hoje, eu tenho contato com ele e ele dá a mesma matéria, então já queria até aquela fama, pô, caramba, tem a disciplina de fisiologia, você tinha até medo do professor já, né? Mas vamos desmistificar isso e talvez o que eu gosto tanto de fisiologia, talvez eu deva isso ao professor que eu tive. Espero que a gente consiga fazer isso aqui de uma maneira leve, tranquila. A gente já tem muitos problemas, a gente já tem muita coisa aí passando na nossa vida. Então, podem contar comigo aqui na aula. Se tiver que passar do horário, a gente passa. Se tiver que depois tirar dúvida, a gente tira. Se vocês podem me falar, pô, Jorge, volta do começo aí, não entendemos nada. Do jeito que tá, não tá legal. Se você puder mudar alguma coisa, vou atrás. A ideia é que vocês entendam e que não seja algo maçante, que não seja algo impositivo, que seja algo que vocês também não decorem, alguma coisa que vocês têm que entender. E isso para todas as disciplinas, né? Mas que a gente consiga fazer isso aqui. Eu não tô aqui, não quero, e nunca estive desde que eu entrei na Anguera, não quero ferrar ninguém, eu quero ajudar vocês e retorno a falar que o sucesso de vocês é o meu sucesso. Então,
que a gente tenha um semestre aí positivo, um semestre bom, que além de saúde a gente consiga olhar lá, chegar em dezembro e falar, pô, vencer esse semestre do ponto de vista dessa pandemia e do ponto de vista do conteúdo que a gente vai abordar. Principalmente aqui na nossa disciplina e nas outras disciplinas que vocês têm neste semestre. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu quero desejar uma boa semana, que vocês tenham aí uma semana para se organizar. Se quiserem, já vão dando uma olhada no conteúdo que tem no AVA, dando uma olhada no livro, que a partir de semana que vem a moleza vai acabar e o bicho vai pegar. Se não tiverem dúvidas, Professor. eu agradeço o contato que a gente teve hoje. Pode falar, quem está falando? Deixa eu ver. Eu. Boa. É porque o livro não estava disponível até domingo, eu acho. Não estava disponível para a gente baixar. Não sei se corrigiram lá esse erro e tal. Eu vou verificar aqui. David, já está corrigido, eu já consegui baixar o livro hoje. Então beleza, depois eu vou dar uma olhada. Obrigado. Se não conseguirem, me avisem, a gente vai ter aí o grupo do WhatsApp, se quiser eu volto ali o link e vou mandar para alguns de vocês, aí vocês repassem. Caso alguém não consiga entrar, me fala que eu... Manda o link para baixar o livro, então, pelo WhatsApp. Então, aí entrando no WhatsApp, se caso não consiga, eu mando o livro lá o PDF do livro. Não, tem algumas pessoas que não vão conseguir, professor, por enquanto. Sim. Eu mando lá. Tá. Eu vou te chamar para poder montar o grupo. Já está montado? O grupo está montado. Eu tô lá esperando vocês. Ixi, mas eu não tô vendo aqui. Não, tô brincando. Eu quis dizer que só tem eu no grupo. Eu criei, já tá montado. Tá bom. Eu vou passar o link para vocês. Vou te chamar para você mandar o link, tá? Beleza, combinado. Tchau. Tchau. Fábio, levantou a mão aí, fez sem querer ou... Não, só uma pergunta. As aulas vão ficar e vai estar passando no YouTube? Então, isso também é um outro ponto que está em ajuste. Boa pergunta, eu acabei esquecendo de comentar. A gente vai ter... Antes eu que criava o link dessa sala, eu que colocava lá na aula, na pré-aula, sei lá onde, e vocês acessavam lá. A ideia é que tudo seja feito pelo AVA. A aula de hoje fui eu que criei o link, eu vou ter isso salvo. Mas a partir desse semestre, a ideia é que tudo seja feito pelo sistema e o sistema faça tudo. A ideia é que a gente tenha aqui, não sei se aparece para vocês, por exemplo, o nome da pessoa, quando você entra na lista de participantes, tem nome, está escrito convidado, ou às vezes de fora da organização, alguma coisa assim. A ideia é que todos sejam da organização, e aí isso vai facilitar que lá pelo AVA vai ter, acho que aulas ao vivo, um ponto no canto superior direito, se eu não me engano. E aí vai ser tudo por lá, as aulas vão ser geradas e gravadas lá, e vai ficar tudo lá. A ideia é que isso seja diferente do semestre anterior, que o professor ele tinha a gravação, chega no meu e-mail, a aula de hoje vai chegar no meu e-mail, e aí eu colocava no YouTube, alguns outros professores colocavam no Drive e disponibilizava o link para vocês assistirem depois, né? Mas a ideia é que tudo isso seja automático nesse semestre a partir da semana que vem. Mas caso tenha alguma outra alteração em relação a isso, eu comunico vocês, e se porventura esse sistema não funcionar, vai seguir. Eu, particularmente, eu vou colocar as aulas no YouTube e depois mando o link para vocês. Alguma dúvida?
Se não tiverem Professor, dúvidas... Oi, pode falar. Então quer dizer que essas aulas, então, elas não ficam gravadas para a gente poder acessar ela pelo portal, né? Então, hoje ela não vai estar ainda no portal, mas o que foi passado para a gente, e eles investiram mais no sistema ainda, é para que... vou falar do ponto de vista prático do meu lado. O meu lado eu dou a aula, e aí eu recebo no meu e-mail o link da gravação, e aí eu baixo esse vídeo e eu colocava na minha página do YouTube, por exemplo. Isso não vai acontecer mais. A ideia é que o próprio sistema ele consiga jogar no AVA para vocês e vai estar lá no AVA. Não sei se... Eu acredito que não iria para o YouTube, ficaria disponível no AVA para vocês. Só que isso só estará disponível a partir da semana que vem. Mas qualquer alteração na ordem dessa tecnologia, eu aviso vocês e se caso não dê certo esse sistema automático que eles estão programando, vai voltar ao velho e bom, eu baixo, coloco no YouTube e disponibilizo o link para vocês e aí vocês conseguem assistir depois. Entendi. É porque eu já informei lá no grupo, lá mais ou menos dessa forma, que as aulas seriam gravadas e disponibilizadas pelo portal, né? Mas caso tiver alguma alteração, eu já vou passar pro pessoal lá, sujeito a alteração, né? Sim. Se depois vocês entrarem no AVA, acho que, se eu não me engano, no canto direito, assim, vai ter uma parte lá, acho que aulas ao vivo, alguma coisa assim. E a ideia é que o link esteja lá, não sei, acredito que vocês tenham recebido o link pelo Tref, mas o link não vai ser um único link e ele vai estar direto no AVA. Tá, ok, beleza. Mais alguma dúvida? Eu vou precisar sair agora, professor, então A gente já está encerrando, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu quero desejar um bom resto de semana para vocês. Como eu falei, que se organizem, que aproveitem para ficarem fortes de saúde, da cabeça, para que na quarta que vem a gente vai começar e aí começar para não parar mais. Então essa parte psicológica, parte de trabalhar a mente, é o que muitas das pessoas elas vão precisar desenvolver, né? Porque esse período de pandemia deixou as pessoas muito estressadas, né? Sim. O estresse psicológico, eu falo, a gente está se distanciando das pessoas por uma questão de saúde, talvez respiratória, saúde do nosso corpo, assim, né? Mas o quanto esse isolamento mexe muito com a nossa cabeça, a gente viu talvez índices de ansiedade aumentando, depressão aumentando, violência dentro de casa aumentando, enfim. Eu acho que a ansiedade ela foi um fator assim que muitas das pessoas que não tinham começaram a perceber alguns sintomas e quem tinha acabou até deixando bem exposto esse lado ansioso, né? Sim, com certeza. É importante a gente ter essa consciência e trabalhar isso. Oi? Professor, se liberarem aí as aulas, elas podem retornar, serem presenciais? Olha, eu acho que elas retornarão presencialmente do ponto de vista talvez total, de acordo com o que o governo colocar para a gente. No semestre passado, até acho que conversando com a Cláudia, na disciplina que a gente tinha de metodologia, eu lembro que a gente estava falando de o quanto a nossa faculdade ela é grande, né? E por mais que minimamente
as coisas estão voltando ao normal, e aí eu vou dar vou falar aqui do ponto de vista da minha opinião, né? Eu acho que as coisas minimamente deveriam voltar, tudo, só com a vacina, porque a gente ainda corre risco, né? Por mais que tenha acompanhado aí a diminuição do número de mortos, de pessoas infectadas, enfim. Mas tem gente trabalhando, vai vir gente de todos os lugares, imagina concentrar todo mundo dentro de uma sala, vai dar um intervalo, imagina toda aquela quantidade de pessoas ali na cantina. Às vezes eu acho que é um risco que não vale a pena correr, se dá para talvez, por exemplo, focar em aulas práticas. Pô, a aula prática não dá para fazer em casa. A aula prática a gente tem que estar lá. E aí, tomar todos os cuidados, a gente vai e faz aula prática. A aula teórica seria melhor presencial? Seria, mas eu acho que dá para a gente fazer aqui. Então, eu não sei. Depende de como vai ser os próximos capítulos aí do que o governo vai falar. E a faculdade segue tudo que está nos decretos estaduais e municipais. E eu acredito que logo menos vai liberar, só que aí a gente está também falando na questão educacional, e aí envolve algumas questões do ensino superior, para quem acha que tem criança aí, talvez pode perceber algumas questões com o ensino básico, né, fundamental, ensino infantil, por mais que libere, talvez tenha gente que não queira levar seus filhos, enfim, tem muitas questões envolvidas, né? O que eu sei é que a gente conseguiu voltar, teve aulas práticas, daquelas que não tinha como, precisava fazer, com todos os protocolos de saúde recomendados, sendo cumpridos, mas não sei, sinceramente não sei, não sei nenhuma previsão de que vai voltar, e acho que aí novamente uma opinião minha, eu acho que dava para fazer desse jeito, até a teoria online e prática presencial, e ajustando, né, para que não tenha tanta gente no mesmo ambiente como a gente tinha antes da pandemia. Mas ainda não sabemos nada de como vai funcionar. Mais alguma dúvida? Não, para mim não. Valeu. Então, bom resto de semana aí, se cuidem. E quarta que vem estaremos aqui às 8 horas. E aí a gente começa para valer. Fechado? Beleza, professora. Beleza, até quarta. Ok. Fechou. Se cuidem. Valeu, Jorjão. Ok. Valeu.